Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, consolo nas Escrituras. E o nosso texto escolhido hoje é João, capítulo 16, versículo 33. Está escrito: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Agora, vamos refletir nessas palavras do Senhor Jesus. Jesus, antes da sua morte, e nessa ocasião faltava pouco tempo, ele resolve reunir os discípulos. E ele lhes traz palavras de encorajamento. Nesse capítulo 16, ele fala que o Espírito Santo estará ajudando-os. Ele fala que os discípulos podem ficar tranquilos, que apesar das aflições, o exemplo dele era o maior. E quando nós paramos para pensar no exemplo de Jesus, como nós deveríamos nos constranger? Pense junto comigo. Desde o início, quando ele veio à Terra, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia todas as tribulações que ele ia passar, ele sabia que um dos seus discípulos iria traí-lo, uma pessoa que comia com ele, uma pessoa que estava junto durante todo o tempo, ao qual, depois de muita oração, ele havia convidado para ser um dos seus apóstolos. Imagine quantas tribulações Jesus verdadeiramente passou. E falamos isso sem contar aquelas que a Bíblia não relata, porque a Bíblia diz que se fosse escrever tudo acerca de Jesus, os rolos deste mundo não dariam. Então veja como Jesus, ele verdadeiramente é o nosso exemplo. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É importante que nós também tenhamos uma atitude similar à de Cristo Jesus. Talvez você diga, mas eu não sou como Jesus. Jesus era um ser humano perfeito. Sim, Jesus era um ser humano perfeito. E é por isso que ele veio morrer por nós, porque ele sabia que nós não somos perfeitos. Ele sabia que a partir do exemplo dele, nós poderíamos, pelo menos de longe, procurar imitar os seus passos, uma vez que de perto é tão difícil para um ser humano. As tribulações, elas estavam presentes na vida de Cristo e elas estão presentes na nossa vida. E muitas pessoas, tementes a Deus, durante toda a história, passaram por tribulações. A igreja foi assolada logo depois da morte de Jesus. Os 3 primeiros séculos da igreja, muitas perseguições, os cristãos eram lançados na arena. E como é que eles encaravam tais sofrimentos? Eles encaravam tais sofrimentos como algo que, embora ruim, para eles era um momento de provar a sua lealdade a Deus. No romance clássico, A História das Duas Cidades, Charles Dickens, ele escreveu palavras que ficaram imortalizadas na história. Ele disse: foi o melhor dos momentos, foi o pior dos momentos. Será que Dickens estava brincando com uma contradição exagerada? Ao mesmo tempo que era um dos melhores momentos, também era um dos piores? Claro que não. Ele fazia referência àquilo que nós vivemos e àquilo que o Senhor Jesus viveu. A vida, ela é tanto doce quanto é amarga. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Às vezes, parece que nós estamos em uma verdadeira roda gigante. De cima, conseguimos contemplar o horizonte, mas a roda desce. Alguém já disse que a vida é como lamber mel de um espinho. É doce, mas pode furar a língua. Eu me lembro aqui do exemplo de Thomas Edison. Todos nós conhecemos Thomas Edison como sendo o inventor da lâmpada elétrica e também o inventor do fonógrafo.
muito mais conhecido pela lâmpada. Mas, enquanto o mundo mergulhava na guerra, Thomas Edison estava fazendo os seus estudos. E em um determinado momento, o seu estúdio foi completamente assolado pelo fogo. O prejuízo, US$ 2 milhões. Mas o prédio estava assegurado em apenas US$ 238 mil. Visto ser de concreto, a seguradora entendia que ele era à prova de fogo. Todo o trabalho de Edison foi por água abaixo. As chamas impressionantes cobriam todo aquele material inflamável que estava dentro do prédio. No auge do fogo, Charles, o filho de Edison, com apenas 24 anos, procurando o pai freneticamente em meio à fumaça e aos destroços, o encontrou calmamente, observando a cena com um ar de reflexão. Charles diz: meu coração doeu por ele. Ele havia perdido tudo. Era um homem de 60 anos. Durante toda a sua vida, investindo em novas descobertas, em conhecimentos. Charles diz: quando meu pai me avistou, ele perguntou: onde está sua mãe? Corra, chame-a depressa, traga ela aqui, porque ela nunca mais terá oportunidade de ver algo desta maneira. Na manhã seguinte, ainda em meio à fumaça, Thomas Edison, olhando as ruínas, refletiu. Disse ele para o seu filho: há um lado bom nesta desgraça. Todos os erros são aniquilados. Graças a Deus poderei começar do zero. 3 semanas depois do incêndio, Thomas Edison inventou o fonógrafo. Muitas vezes, quando nós pensamos que tudo já está perdido, que a situação já está das piores, pode ter certeza que algo pior ainda poderá acontecer. É como se nós encontrássemos um alçapão no fundo do poço. Mas devemos também nos lembrar das palavras do apóstolo Pedro. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vocês. Observe na natureza como as mudanças são traumáticas. Uma lagarta, ela só pode se transformar em borboleta depois de enfrentar vários dias ali num casulo. O leão, ele só forma uma família depois de uma guerra mortal com o seu pai. Algumas árvores, para se manter vivas, perdem todas as suas folhas no outono, para depois ganhar novas folhas. Muitas vezes, nós também perdemos na vida. Não é porque Deus predeterminou para você perder. Quando você achar que você perdeu todo o seu referencial, simplesmente lembre-se de que Deus está no controle. Coloque as suas vidas nas mãos de Deus. Tenha paciência, Ele nunca nos desampara. Lembra das palavras de Jesus na cruz? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo na hora da morte, Jesus deixou que Deus estivesse no controle. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus significa que nós precisamos entregar e, a partir do momento, então, começar a agir para que Deus abençoe os nossos melhores esforços. Deus nunca nos desampara. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Haja prontamente. Deixe que Ele controle os seus passos. Como a Bíblia diz, Ele tem cuidado de nós. Pense nisso, que eu tenho certeza que você será consolado hoje pelas Escrituras. Não há melhor aprendizado do que a adversidade. Benjamim de Israel. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, Consolo das Escrituras.